A principal oportunidade que o Etapa me ofereceu foi de aprender de fato como que eu aprendo, né? Então eu sou o Thiago Tonos, me formei na turma de 2008 e o Etapa sempre fará parte da minha vida. Eu passei na Unicamp em 2009, passei aqui no Instituto de Economia para cursar Ciências Econômicas, né? Durante esse período eu fiz 2 a 3 iniciações científicas, gostei da área, né, de pesquisa. Terminando a faculdade eu fui trabalhar com inovação no setor privado, mas eu senti uma grande necessidade de aprender mais sobre o setor público. Independente do curso aqui na Unicamp, né, eu acho que algumas universidades abrem muitas portas e abrem um leque de possibilidades, né? Então eu tenho colegas do meu curso que foram trabalhar em grandes empresas multinacionais, tenho colegas que foram trabalhar em consultorias também, as grandes consultorias, né? Tenho colegas que estão trabalhando na ONU, estão desenvolvendo pesquisa, relatórios para tomada de decisão, né, em grande escala. Hoje eu atuo como consultor, né? Então eu tenho esse trabalho, mas também eu mantenho uma pesquisa, né? Eu fui recentemente para a Colômbia apresentar um trabalho, fui lá num evento sobre saúde, então hoje eu pesquiso vacinação infantil e inovações em políticas públicas de vacinação infantil e eu fui lá apresentar esse primeiro trabalho, né? Esse primeiro resumo do que eu venho construindo ao longo desses últimos anos de estudo, né? Eu sempre estou trabalhando com temas muito importantes e muito diversos, né? Um deles que eu acho que foi muito massa assim, ter tido a oportunidade de trabalhar com servidores de vários ministérios, foi a criação do primeiro laboratório de inteligência artificial do governo federal. Existe uma necessidade, né, de aplicação de inteligência artificial em políticas públicas e não se tinha ali um ambiente de teste, né, um ambiente que a gente pudesse testar como que a gente vai lidar com isso, que é um tema novo, é um tema que a gente não tem muitas respostas. E aí esse ambiente de teste foi criado a partir de oficinas que eu conduzi em Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública, que é onde o LIA, né, que é esse laboratório de inteligência artificial, está hospedado hoje e começou seus trabalhos aí nesse último ano. O que eu mais gosto do meu trabalho é essa possibilidade, essa diversidade de construir caminhos, assim. Para quem está sonhando em cursar economia, né, e prestar economia, o mais importante eu acho que é essa capacidade de transitar entre mundos, sabe? Poder entender quando se fala, né, de um intervalo de confiança, de uma coisa um pouco mais quantitativa e também entender o lado humano, né, o lado qualitativo das pessoas, de como as pessoas decidem, de como as pessoas sentem. Não restrinja, né? Não restringe o seu olhar, amplie o seu olhar para tudo que é possível, que isso vai te ajudar muito a ser um melhor economista, trabalhar todos esses olhares, né, tanto exatas quanto humanas. Acho que para mim o Etapa é desenvolvimento. Foi o momento que eu comecei a entender que ferramentas que eu precisava para me desenvolver e de forma autônoma. Eu podia fazer esporte, se eu quisesse aprender sobre astronomia, eu ia aprender sobre astronomia. Se eu quisesse fazer uma aula de línguas, eu podia fazer uma aula de línguas. Então eu participava de tudo que era possível. A maioria das minhas fotos, dos meus registros, são das atividades esportivas. Eu acho que uma saudade que eu tenho do colégio são as pessoas. Tem professores que eu encontro até hoje, inclusive. Tem todo esse outro lado que é tipo, o quanto eu aprendi sobre mim mesmo, entendeu? Eu sou o Thiago Tonos, me formei na turma de 2008 e o Etapa sempre fará parte da minha vida.